Liberdade de cátedra e doutrinação. Você conhece a diferença? No vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito da liberdade de cátedra, da liberdade de expressão que o professor tem no exercício da sua profissão, em contraponto com a denúncia feita por Wilker Leão da prática de doutrinação político-partidária. Muitas pessoas têm discutido a respeito desse assunto com grande relevância nos últimos dias e eu preciso trazer alguns pontos elementares dessa discussão para a gente fomentar ainda mais o conhecimento a respeito desses termos, tá? Muitas pessoas têm dito o professor ele exerce a sua liberdade de cátedra mesmo que de forma enviesada. E outros já dizem que esse viés político-partidário na ministração das aulas se trata de nítida doutrinação político-partidária nas universidades públicas, o que deve ser combatido. E esse assunto hoje está em alta porque envolve Wilker Leão, Nando Moura, professor Thiago Braga, Renato 38, enfim, são muitas pessoas que estão discutindo esse assunto. Por isso que eu acredito ser relevante um vídeo específico apenas sobre esses termos, liberdade de cátedra e doutrinação político-partidária nas faculdades públicas do nosso país. Se você gosta desse assunto, já se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado sempre que houver a publicação de um novo vídeo, porque aqui você aprende muito sobre carreira jurídica, direito do trabalho e advocacia. Se esses conteúdos te interessam, não deixe de se inscrever, por favor. Enfim, sem mais enrolação, vamos discutir um pouco sobre a liberdade de cátedra e a doutrinação para esclarecer esses termos e esses pontos de uma vez por todas. Vamos lá. A liberdade de cátedra é um princípio fundamental para a preservação da autonomia intelectual, da pluralidade de ideias e do desenvolvimento do pensamento crítico na sociedade. Então existe sim a liberdade de cátedra no nosso país e os professores detêm essa liberdade para ministração livre das suas aulas, independentemente do seu viés político. Trata-se de uma garantia constitucional que protege a liberdade do docente, do professor, de transmitir, discutir e compartilhar conhecimentos sem sofrer interferências arbitrárias, sem sofrer nenhum tipo de censura ou limitações ideológicas, políticas ou até mesmo religiosas. E essa liberdade de cátedra está intimamente ligada ao direito à educação e ao direito à liberdade de expressão, que são essenciais, lógico, para uma construção de uma sociedade democrática. É por isso que essas discussões são elevadas ao patamar constitucional, que é uma norma de hierarquia maior no nosso ordenamento jurídico. Aqui no Brasil, a liberdade de cátedra ela tem previsão implícita nos princípios gerais de direito constitucional, além de previsão expressa na própria Carta Constitucional também. O artigo 206, inciso 2, por exemplo, assegura a liberdade de aprender, liberdade de ensinar, liberdade de pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. E não só o artigo 206, inciso 2 da Constituição garante isso, tá? E esses textos formam a base jurídica para a proteção da autonomia que o professor tem. E essa liberdade de cátedra, ela assegura ao professor a garantia de proteção para a propagação do seu conhecimento como um mediador desse conhecimento, sem medo de retaliações por parte do Estado e de qualquer tipo de grupo específico. Olha só o que José Afonso da Silva, um doutrinador famoso de direito constitucional, diz a respeito desse assunto. Presta atenção. A liberdade de cátedra não é apenas um direito individual do professor, mas uma condição essencial para o exercício pleno do direito à educação, tanto do ponto de vista do ensino quanto da aprendizagem. Então essa noção que o doutrinador traz reforça ainda mais o fato da liberdade de cátedra não se restringir é apenas um direito individual do professor, mas de toda a coletividade. A liberdade de cátedra alcança o professor, assim como também alcança o aluno, dando liberdade para que ele possa explorar o conhecimento dentro da sala de aula. Porém, é muito importante diferenciar essa liberdade de cátedra no seu aspecto constitucional e administrativo de uma prática flagrantemente ilegal que seria a doutrinação. A doutrinação político-partidária pode se tornar um ato ilegal a partir do momento que a finalidade do ato, principalmente no serviço público, é desviada por um viés particular. E liberdade de cátedra e doutrinação são questões totalmente diferentes e uma não tem nada a ver com a outra. É isso que as pessoas estão confundindo muito nos comentários dos vídeos anteriores. Porque muitas das vezes o professor ele tem o seu viés político-partidário e a ministração da sua aula segue esse viés. E isso não quer dizer automaticamente doutrinação. Isso significa liberdade de cátedra. Doutrinação é algo muito diferente, deve ser denunciado, deve ser combatido e infelizmente nas faculdades públicas do nosso país ainda existe muita doutrinação. Eles não podem se sentir confortáveis de estar aqui dentro dessa universidade. Eles têm que saber que aqui é puro ódio. Com eles tem que ser ódio, tem que ser na língua deles, tem que ser no ódio, porque ou é isso, ou é o desmanche de tudo que a gente luta para manter.
E isso precisa ser combatido por toda a sociedade, porque a liberdade de cátedra, como eu disse, é uma garantia não somente ao professor, mas também ao aluno de expressar sua opinião na busca do conhecimento de forma livre dentro da sala de aula. E quando eu falo para vocês que liberdade de cátedra é a liberdade que o professor tem de expressar o seu conhecimento como mediador desse conhecimento e passar esse conhecimento aos seus discentes, essa liberdade ela não é irrestrita, ela não é absoluta. Isso não significa que o professor possa fazer o que ele quiser na sala de aula, não é isso. Então essa liberdade de cátedra, ela não pode ser usada pelo professor como subterfúgio para a prática de qualquer outro ato ilegal. E é aqui que é importante você fazer essa diferenciação. O professor não pode usar da sua liberdade para abusar dessa liberdade ao ponto de cometer um ato ilícito, porque aí sim vem a doutrinação. Mas eu já vou explicar isso para vocês, obviamente. Vamos com calma para você entender completamente os desdobramentos desse assunto. Então tá, vamos começar do princípio. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que a gente tem uma subcelebridade da direita aqui na sala, certo? No âmbito do direito constitucional, eu já te mostrei o que é a liberdade de cátedra e quais os seus fundamentos. E essa liberdade de cátedra no âmbito do direito constitucional está ligada intimamente ao princípio da dignidade da pessoa humana previsto lá no primeiro artigo da nossa Constituição. A educação em todos os seus aspectos é vista como um processo dialógico, em que a liberdade do professor é indispensável para fomentar o debate, questionar verdades estabelecidas e formar cidadãos críticos, conscientes e participantes. Essa é a lógica primordial da liberdade de cátedra. Mas quando o assunto se relaciona estritamente ao servidor público no exercício da sua função pública, a atuação desse servidor público, ela não é ilimitada, com fundamento na liberdade de cátedra, como eu disse para você. A liberdade de cátedra do servidor público no exercício de uma função pública investida em um cargo público sofre limitações expressas dos princípios administrativos previstos na própria Constituição. Então, como os docentes, servidores públicos, sofrem limitações constitucionais na sua atuação administrativa, essa liberdade de cátedra do professor servidor público também sofre limitações. E aqui nós já entramos em dois âmbitos de raciocínio jurídico. Um é a liberdade de cátedra do professor. O outro são as limitações que os próprios princípios administrativos previstos na Constituição impõem a esse servidor. Uma liberdade de cátedra que o professor tem como uma garantia constitucional não pode ferir os princípios gerais da administração pública, o qual ele está vinculado. É aqui que está o detalhe a respeito da diferenciação clara da doutrinação para a liberdade de cátedra, porque a doutrinação acontece quando o professor extrapola essa liberdade de cátedra e, principalmente, no âmbito público, há aqueles professores que estão vinculados à administração pública de alguma forma, a lesão a algum dos princípios administrativos previstos na Constituição. Eu sei que isso parece muito teórico e subjetivo, mas essa análise de liberdade de cátedra e doutrinação segue por uma linha muito tênue em uma instrução processual, por exemplo. Por isso que isso demanda análise jurisdicional de mérito em relação a todas as provas que forem apresentadas e produzidas em uma instrução processual normal. Então a primeira conclusão que é fácil de chegarmos diante de toda essa explicação é que não é fácil diferenciar liberdade de cátedra e doutrinação. As provas que corroboram as teses de ambos os lados devem estar muito robustas para convencer o juiz a respeito de um lado ou de outro. O que eu quero que você entenda basicamente é o seguinte: o professor, servidor público da União, ele tem plena liberdade de cátedra protegida pela Constituição, mas essa liberdade de cátedra não pode ser usada como subterfúgio para a prática de atos ilegais. E ato ilegal aqui eu digo doutrinação. Vou te dar um exemplo da vida privada para ficar fácil de você entender a respeito desse assunto. A Constituição garante para você o direito de propriedade, mas essa garantia constitucional que você usufrui não pode ser usada por você para ferir o direito de outros. Você não pode construir na sua casa, no seu terreno, qualquer coisa. Você não pode fazer o que você quiser dentro da sua propriedade, porque a depender daquilo que você fizer, isso pode interferir no direito do outro. Então, a garantia constitucional da sua propriedade não pode ser usada como subterfúgio para a prática de qualquer outro ato ilegal. Da mesma forma, o professor, a sua liberdade de cátedra não pode ser usada como subterfúgio para a prática de atos ilegais, como é o caso da doutrinação. O que o Wilker faz nos seus vídeos é denunciar uma possível prática de doutrinação. E se essa doutrinação for reconhecida em juízo, ela será reconhecida também como uma prática ilegal, um ato administrativo ilegal, e isso autorizaria até mesmo o registro desse ato por se tratar de um servidor público investido em um cargo público e no exercício da sua função pública. E aqui existem duas grandes colunas que sustentam toda essa problemática. De um lado, o Wilker defende que o professor pratica a doutrinação esquerdista, política partidária na sala de aula. E também ele acusa o professor de não dar as aulas, de suspender as aulas sem nenhum tipo de justificativa legal. E isso também pode sim ser reconhecido como uma prática ilegal, um ato administrativo ilegal, passível de processo administrativo disciplinar e responsabilidade administrativa e civil, sem problema. Mas existe também o outro lado, a outra coluna que sustenta todo esse problema, o lado daqueles que defendem um professor. E aqui está o Nando Moura, por exemplo.
momento, que até se dispôs a custear um serviço jurídico técnico para fazer a defesa jurídica desse professor. Então ele de fato assumiu esse lado sem nenhum tipo de restrição. Você precisa ser muito idiota para não perceber esse tipo de coisa. Por uma questão humana, novamente eu reforço, qualquer professor da faculdade do Wilker Leão que me procurar para ter assessoria jurídica ou custeio disso, estou à disposição. E como falei, pretendo representá-lo pessoalmente no Ministério Público. Porque isso daí, cara, sabe, é uma indignidade contra um outro ser humano. E desse lado do problema, os argumentos estão pautados na liberdade de cátedra. Quem defende esse lado entende que as atitudes do professor, as ministrações das aulas do professor e tudo aquilo que é dito na sala de aula faz parte da liberdade de cátedra e o professor pode sim exercer esse direito com a liberdade que é garantida pela Constituição. E muitos até responsabilizam o Wilker por estar expondo o professor de forma desarrazoada, desproporcional, fazendo com que outras pessoas ataquem diretamente a honra e firam a imagem do professor. Então assim, existem argumentos bons dos dois lados desse problema. E eu quero deixar claro para vocês que se trata de uma situação nova. Existem alguns precedentes, mas que não tratam especificamente a respeito desse caso, que serão usados, obviamente, nas decisões judiciais dos processos que surgirão, mas que não existe nenhuma regulamentação específica na legislação. Não existe nenhum precedente específico que possa nortear o entendimento do judiciário a respeito desse assunto. É por isso que nós temos que esperar as decisões a respeito desse caso em específico para a gente poder pautar o nosso raciocínio jurídico com base nos fundamentos trazidos pela sentença que julgará o mérito desse caso. Então, quem está certo nessa situação envolvendo o Wilker e o professor de História da África? Hoje nós não sabemos. Pode ser que o Wilker leve a melhor, pode ser que ele leve a pior, pode ser que o professor ganhe indenizações, pode ser que o professor seja penalizado, pode ser que sobre o professor recaia uma responsabilidade administrativa pelas suas atitudes. Nós ainda não sabemos a respeito disso e não temos condições de saber. Compete ao nosso judiciário reconhecer ou não a doutrinação apontada pelo Wilker nas suas denúncias. E agora, como prometido, eu já te ensinei a respeito da liberdade de cátedra e você já entendeu tudo a respeito desse assunto. Mas o que é doutrinação? O que seria essa doutrinação que está sendo amplamente denunciada pelo Wilker no seu canal do YouTube? Porque eu acredito que o ponto sensível que envolve toda essa problemática é justamente isso. Identificar a doutrinação, provar a doutrinação, reconhecer ou não essa doutrinação político-partidária que o Wilker denuncia e, como eu disse para vocês, se for reconhecida em juízo, pode trazer responsabilidades civis e administrativas para o professor. E essa identificação da doutrinação não é fácil, tá? Já admito para vocês que o Wilker vai ter dificuldades de provar essa doutrinação na justiça, porque existe uma linha muito tênue entre a liberdade do professor e a doutrinação que é apontada pelo Wilker nos seus vídeos. E essa diferenciação envolve uma análise muito criteriosa de vários princípios constitucionais e administrativos, como principalmente a liberdade de expressão e o princípio da imparcialidade, já que se trata de uma universidade pública e de um professor público investido em um cargo público no exercício da sua função pública. A doutrinação que deve ser provada pelo Wilker ocorre quando o professor ou até mesmo a instituição de ensino usa do ambiente acadêmico para tentar de todas as formas convencer ou impor seu conhecimento técnico sobre o aluno com estrito viés político-partidário, ou seja, com a finalidade estrita de angariar pessoas para o seu lado político, ou fazer uma distorção de todo o conhecimento que já existe para deixar claro quem é o vilão ou quem é o mocinho da história. Isso é doutrinação político-partidária. Tem que ter uma finalidade estritamente político-partidária. Isso significa que, para ser considerado doutrinação, o professor na sala de aula tem que usar o espaço de ensino da sala de aula para impor a sua agenda ideológica, para retirar dos alunos quaisquer opções de entendimento ideológico diferente do seu. Isso é doutrinação. A doutrinação vem quando o professor ele tenta impor a sua visão partidária sobre os alunos, não aceitando nenhum tipo de contraponto, não aceitando nenhum tipo de discussão divergente àquela que ele está trazendo na sala de aula. E isso é doutrinação. Mas provar a doutrinação não é fácil, porque entra em confronto direto com o princípio da liberdade de expressão, com o princípio da imparcialidade e também com a garantia constitucional justamente da liberdade de cátedra. E uma vez que a doutrinação, quando reconhecida, limita a garantia constitucional também da sua pluralidade de ideias, se trata de ato ilegal. E o professor que comete esse tipo de ato ilegal está passivo de responsabilidade civil e administrativa. Consegue entender o tanto que é dificultoso a separação de liberdade de cátedra e doutrinação na prática? Na teoria é muito simples de entender, mas na prática é muito difícil de ser identificado. E outra coisa, a análise jurisdicional a respeito desse problema que envolve o Wilker Leão e o professor de História da África não vai se basear apenas naquilo que nós conseguimos ver na internet. Se de fato acontecer um processo, existirá a possibilidade de produção de provas dentro desse processo. Então o juiz ele vai avaliar todos os elementos que foram levantados pelo autor, toda a defesa apresentada pelo réu, todas as provas que foram produzidas na instrução e tudo aquilo que repercutiu nas redes. E nós que analisamos essa situação de fora, temos acesso apenas a tudo aquilo que foi divulgado nas redes. Então o nosso julgamento fica muito precarizado nesse sentido. É por isso que é necessário
começar a aguardarmos a decisão do judiciário para resolver de uma vez por todas essa problemática que envolve o Wilker e o professor de História da África. E agora, diante de tudo isso que eu mostrei para vocês acham mesmo que o professor está exercendo a sua livre liberdade de cátedra nas suas aulas? Ou você acha que aquelas atitudes do professor que foram mostradas pelo Wilker se trata de clara doutrinação político-partidária? Eu quero saber a respeito da opinião de vocês, porque a opinião de vocês, a opinião pública e a repercussão desse assunto na internet muito provavelmente vai influenciar na decisão judicial. Isso é óbvio. E é por isso que eu quero saber o que você acha a respeito desse assunto. Deixa aqui nos comentários pra gente discutir mais sobre isso. E mais uma vez, eu acredito sim que existe doutrinação político-partidária nas faculdades do Brasil, principalmente as faculdades públicas e principalmente nos cursos de humanas. E isso é muito claro quando você começa a perceber o comportamento dos alunos que saem desse tipo de ambiente. Mas provar esse tipo de doutrinação é que é o detalhe. É aí que está a dificuldade. E se o Wilker Leão vai conseguir provar isso ou não, nós só vamos saber depois da decisão judicial nesses processos. E eu espero que você tenha gostado muito do conteúdo do vídeo de hoje. Se sim, por favor, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que tem uma opinião divergente, que ainda não entendeu a respeito da diferença clara da liberdade de cátedra e da doutrinação, pra gente conseguir fomentar ainda mais a discussão sobre esse tema, para que no momento da decisão nós estejamos todos preparados para entender todos os fundamentos que o juiz vai trazer na sua sentença. Tá certo? Muito obrigado para você que permaneceu no vídeo até aqui. Espero você no próximo vídeo. Um abraço e até lá.